Olá, alunos, tudo bem? Professor Raul de Biologia, aqui de volta para a gente continuar o nosso curso de genética. Na aula de hoje, a gente vai tratar de um assunto que eu gosto muito, muito bacana e também muito recorrente em prova, são as famosas interações gênicas. Aqui, ó, a gente vai começar então tomando cuidado com a coisa muito importante que muita gente confunde. Nós não podemos confundir dois processos diferentes, onde na verdade um é oposto do outro. A gente não pode confundir pleiotropia com interação gênica. Vamos ver cada conceito para ficar bem claro na nossa mente. Quando eu falo de pleiotropia, eu estou falando que um gene, apenas a herança de um gene, vai resultar na manifestação de várias características. O exemplo mais clássico de pleiotropia é a anemia falciforme. Se eu não me engano, a anemia falciforme ela resulta, na verdade, da alteração de apenas uma base nitrogenada no DNA, né? Ou seja, de apenas um alelo, que aí vai condicionar a formação dessa hemácia danificada aqui, ó, completamente deformada. Mas, professor, como assim várias características? Por exemplo, vamos aqui fazer o desenho. Você nasceu para anemia falciforme, resultando em uma hemácia defeituosa. Logo, a hemácia ela não é responsável por carregar o oxigênio no sangue, então a sua oxigenação do sangue vai ser muito baixa. Consequentemente, você vai ter uma série de sintomas por causa disso, né? Desde fadiga, podendo levar até a morte, beleza? Para você ver como apenas um só fator, que é o fato de você ter recebido esse genezinho aqui defeituoso, resultar em várias características. Mas por quê? Porque eu tenho uma cadeia de situações, eu tenho um encadeamento de sintomas devido a essa baixa oxigenação do sangue aqui, beleza? Então não vamos confundir. Pleiotropia, um gene, várias características. Vamos botar assim no nosso coração. Pleiotropia é o oposto de interação gênica, beleza? Já na interação gênica, olha só o que eu vou ter, que é o tema da aula de hoje. Vários genes resultando em apenas uma característica. Quando eu falo de vários genes, fiz esse desenho aqui, ó, porque eu quero manter isso aqui na mente de vocês. Alelo, alelo, a conversa desses dois alelos aqui, em genética, vai resultar em um gene. Em biologia molecular, cada alelo é um gene, beleza? Mas aqui na genética, dois alelos conversam e isso resulta em um gene. Quando eu tenho interação gênica, galera, eu vou ter um gene interagindo com outro gene. Então eu vou ter um par de alelos interagindo com outro par de alelos. Então a conversa, ela se dá nesse nível aqui, ó. Desse gene com esse gene. Ou com outros desse gene com dois. Com esse aqui, Bzão, Bzinho, e com esse Czão, Czinho aqui. Isso aqui é interação gênica. Quando a conversa é apenas aqui, ó. Botar de outra cor pra gente não confundir. Quando a conversa é apenas entre esses dois aqui, isso não é uma conversa entre genes, isso é uma conversa entre alelos. Como que a gente pode resolver uma conversa entre alelos? Dominância completa, codominância ou dominância incompleta. Lembra? Aqui não. Nessa aula aqui que a gente vai dar um passo além, a gente vai ver interação entre genes. Vários genes resultando em uma só característica. O que cai na nossa prova? Quais são os principais exemplos? Eu tenho que conhecer o processo de epistasia, processo de interação gênica, tá? De epistasia, de herança complementar e de herança quantitativa. Uma coisa muito importante, galera, aí, para a gente estar atento na hora da nossa prova, é que sempre que eu cruzo dois heterozigotos, onde eu não tenha interação gênica, quando eu cruzo dois heterozigotos, por exemplo, aqui assim, ó, fazer aqui. Quando eu cruzo esses aqui, ó, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, segunda lei de Mendel. A proporção que eu vou achar aqui, fenotípica, é 9 para 3 para 3 para 1. Só que quando eu tenho interação gênica, pode ser epistasia, pode ser herança complementar, pode ser herança quantitativa, eu não vou achar isso aqui, ó. Essa proporção 9 para 3 para 3 para 1.
Então, uma coisa muito importante nas nossas provas é que, às vezes, ele te dá o cruzamento entre dois heterozigotos, lembrando que esse cruzamento tem que ser entre dois heterozigotos, e essa proporção não é encontrada. Na hora que você cruzar dois heterozigotos e não encontrar essa proporção aqui, ou a prova te mostrar que essa proporção não foi encontrada, você pode ficar de olho ali em pé, porque está rolando ou uma epistasia, ou uma herança complementar, ou uma herança quantitativa. Está tendo interação gênica, beleza? Foge da proporção 9:3:1 quando eu cruzo dois heterozigotos. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai ver um por um. Epistasia, herança complementar e herança quantitativa. Vamos lá, então. Primeiro tipo de interação gênica que a gente vai estudar, epistasia. O que é epistasia? Epistasia é um processo no qual um gene, que eu vou chamar de gene epistático, inibe a expressão de um outro gene, que vai ser chamado de hipostático. Por exemplo, um exemplo clássico de epistasia é o caso da cor da pelagem de labradores. Olha só que bonitinho aqui. Tá vendo? Eu tenho dois genes conversando aqui em cromossomos diferentes. Eu tenho esse gene aqui, que vai determinar a cor. Se for Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho, ele vai ser preto, vai ser esse cachorrinho aqui preto. Se ele for Bzinho, Bzinho, ele vai ser marrom, vai ser esse aqui. Só que em um outro par aqui, ó, em um outro par de cromossomos homólogos aqui, eu tenho esse gene que, na verdade, permite ter cor ou não. Ou seja, se ele tiver Ezinho, nem cor, ele vem aqui, ó, e inibe aqui essa manifestação aqui. Então ele vai nascer assim, ó. A gente chama de dourado. Esse aqui é o mais comum, né? Pelo menos é o que eu mais vejo. Esse aqui é o dourado. Não sei se é porque as pessoas gostam mais. Então olha só, vamos aqui fazer juntos. Para que um labrador possa ter a cor preta ou marrom, a primeira coisa que ele tem que ter é um ezão aqui, ó. Ezão, ezinho. Nesse par aqui, ó. Porque aí eu permito que a cor se manifeste. Ótimo. Então, olha só. Uma vez que eu permiti que a cor se manifestou, agora, se ele for assim, ó. Deixa você pensando aí. Qual vai ser a cor desse cachorrinho? Permitir cor, e ele é Bzão, Bzinho. Qual vai ser a cor dele? Preto. Beleza? Outra coisinha aí para você pensar, ó. Qual vai ser a cor desse cachorrinho aqui? Dourado. Por que ele vai ser dourado? Porque ele é ezinho. Opa, se for ezinho, eu tenho epistasia aqui, ó. Esse gene não permite a manifestação desse. Beleza? Muito cuidado. E se ele for assim, ó. Bzão, Bzinho, ezão, ezinho. Você vai pensar, permitir ter cor? Permitir. Qual vai ser a cor? Preto, aqui no caso. Beleza? Se tiver um ezinho, já era. Ele vai ser dourado. O gene que inibe é chamado de epistático e o gene que é inibido é chamado de hipostático. Tá vendo que essa conversa não tá se dando nesse nível aqui, ó, em nível de alelos? Essa conversa tá se dando entre esse gene e esse gene. Por isso que epistasia é um tipo de interação gênica. Pelo amor de Deus, não chame isso aqui de pleiotropia. Não tem nada a ver. Pleiotropia é outra coisa. Beleza? É um gene e várias características. Aqui eu tenho uma conversa entre dois genes. Beleza? Nesse caso, essa epistasia aqui que eu usei de exemplo. Opa. Pera aí, rapidinho. Pronto. Ó, nesse caso desse aqui que eu usei de exemplo, vai ser uma epistasia dominante ou recessiva? Se o alelo só se manifesta epistasia quando está duplo, né? Quando está recessivo, epistasia recessiva. Senão pode ser epistasia dominante, beleza? Como que cai em prova? Ele te explica tudinho. Sabendo que o alelo tal é epistático sobre o alelo tal, cruza dois heterozigotos e fala a proporção fenotípica. Vamos achar 9:3:3:1 cruzando? Não vamos achar. Para que você prove isso para você mesmo, que é uma coisa muito importante, eu vou te dar aqui como dever de casa, ó. Dever. Te dar aqui como dever de casa, ó. Você vai pegar e vai cruzar esse aqui, ó. Opa, desculpa. Ó a mania, né? De fazer só com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Botar assim, ó. Vamos pegar esses dois cachorrinhos aqui.
beleza? E você vai cruzar eles. Qual é a cor desse cachorrinho aqui? Preto. E esse aqui? Preto. Eu quero que você cruze esses aqui fazendo os gametas, né? Que você já deve saber fazer, os gametinhos aí. E eu quero ver se você acha a proporção 9:3:3:1. Ou se não vai achar. Beleza? Façam, é muito importante. Que você veja com seus próprios olhos que a proporção 9:3:3:1 não vai ser encontrada aqui. Beleza? Vamos para o nosso próximo exemplo de interação gênica. Herança complementar. É esse dessas galinhas aqui. Todo mundo já deve ter aberto um livro de biologia. Aí vê essas galinhas aqui e fala, meu Deus, o que é essas galinhas aqui? Eu lembro que tinha alguma coisa em biologia que tinha umas galinhas. O que é isso aqui? Herança complementar é quando genes somam seus efeitos, resultando em fenótipos diferentes de acordo com a sua combinação. É muito doido isso, sério, é uma coisa muito legal. Como que esses genes acabam manifestando suas proteínas e elas conversam entre si, resultando em características diferentes de acordo com a combinação entre eles. O exemplo mais clássico, galera, mais clássico, eu já vi gente confundindo isso aqui com tudo que você puder imaginar, mas isso aqui chama-se herança complementar. É a herança da crista desses galináceos aqui. A gente tem 4 tipos de crista. A crista rosa, que é essa cristazinha lisinha assim, ó. A crista ervilha, que é essa aqui que eu acho a mais feinha de todas. A crista simples, que é bem comum, né? Que é a crista padrão, né? De galinha. E a crista nós, que é essa enroladinha aqui pequena. Como que vai acontecer isso aqui? Se o indivíduo tiver essa combinação Rzão e 2 Ezinhos, a crista dele já vai ser crista rosa. Se ele tiver 2 Rzinhos e 1 Ezão, já vai ser crista ervilha. Se for tudo recessivo, é crista simples. E se for um dominante de um lado ou um dominante aqui e um dominante aqui, um dominante de cada gene, a crista vai ter do tipo nós. Vamos fazer aqui também, ó. Vai fazer em casa. Cruza esse aqui, ó. Rzão, Rzinho. Ezão, Ezinho. Com Rzão, Rzinho. Com Ezão, Ezinho. Qual é a crista desse aqui? Qual o tipo de crista dessa galinha aqui? Crista nós. 2 heterozigotos. Mais uma vez, você vai fazer o cruzamento e você não encontra a proporção 9:3:1. Por quê? Porque eu tenho interação gênica, beleza? Ótimo, mais um deverzinho. Vai fazer esse aqui e vai encontrar uma proporção fenotípica. Esse aqui é o primeiro que eu passei. E esse segundo aqui, com essas cristas de galinha aqui. Genética, como eu venho falando o tempo inteiro no nosso curso, é você perder medo de fazer questão. Quanto mais questão você fizer, mais você vai ficar mais à vontade para aprender mais ainda. Porque aí você vai vendo que é uma coisa muito simples e você não vai ficar confundindo as coisas na hora de fazer os cruzamentos, beleza? Então faz aí, por favor. É pro bem de vocês. Faz esse cruzamento e faz o de cima. Beleza? Tcharam! Vamos agora para o bicho-papão. Herança quantitativa. Herança quantitativa é quando genes possuem efeito aditivo ao fenótipo, surgindo assim uma gradação de fenótipos distintos. Exemplo, cor de pele e altura em humanos. Até agora, quando a gente vai começar a estudar genética, a gente só estuda tipo assim, ou o olho é preto ou o olho é azul, não é isso? Só que existem várias características humanas, por exemplo, características humanas, que não seguem esse padrão. Por exemplo, você pode dizer que um ser humano, ele pode ser... Tem 2 opções só. Ou ele é alto, ou ele é baixo. Não, isso não existe. Existe desde o mais baixinho até o mais alto, passando por todas as gradações de altura. Beleza? Também cor de pele. A pele não é ou totalmente escura ou totalmente clara. Ela tem várias gradações. Fora que no caso da pele você ainda tem a interação com o meio externo, né? Então a pele ela pode ficar mais clara, ficar mais escura, dependendo da sua exposição ao sol. Mas aqui a gente vai tratar
só da herança, beleza? Herança genética envolvida aqui. Então, quando eu tenho essa gradação, outra coisa também que cai é, por exemplo, tamanho de orelha de coelhos. Já vi uma questão de vestibular que era assim, né? Você tem desde a mais curtinha até a mais longa, tendo toda uma gradação de tamanho de orelhas de coelho. Quando você tem essa gradação dos fenótipos e você percebe esse efeito aditivo dos alelos, é porque você está falando de uma herança quantitativa. O exemplo mais clássico que tem em todos os livros de biologia e, consequentemente, nas nossas provas é a cor de pele dos humanos. Então, olha só. Na cor de pele dos humanos, quando o indivíduo a gente vai ter 2 genes, consequentemente, 4 alelos, tá? Só é um adendo aqui. Isso é só para o nosso vestibular, porque são muito mais genes, beleza? Mas graças a Deus para o nosso vestibular são apenas 2 genes, cada um com seus 2 alelos aqui, tá bom? Então olha só, quando eu tenho o indivíduo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele tem a pele clara. Se o indivíduo tiver apenas um alelo aditivo dominante, ele vai ser mulato claro. Não importa, uma coisa importante, viu, no nosso estudo no vestibular. Não importa se esse alelo aditivo aqui, deixa eu ver se eu consigo aproximar. Ah, eu consigo aproximar. Ó, não importa se esse alelo aditivo aqui é o Azão ou é o Bzão. Se você tem apenas um alelo aditivo, já vai ser mulato claro. Se você tem 2 alelos aditivos, não importa que alelo aditivo seja esse, isso é muito importante, vai ser mulato médio. Por exemplo, ó, isso aqui é importante. O indivíduo Azão, Azão, Bzinho, Bzinho é mulato médio. O indivíduo Azinho, Azinho, Bzão, Bzão é mulato médio também. E o indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho também é mulato médio. Não importa. O que importa aqui pra gente é o quê? A quantidade de alelos aditivos que você vai ter. Se você tem 3 alelos aditivos, não importa quais sejam eles, você vai ser mulato escuro. E se você só tem alelos aditivos dominantes, aí a pele vai ser negra. Olha aqui que legal, galera. Cruzando, então, 2 indivíduos. E aí você vai falar junto comigo aqui, ó. Vou distanciar de novo. Cruzando, então, 2 indivíduos aqui, ó. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, que é o cruzamento teste, 2 híbridos, né? Bihíbridos, 2 heterozigotos aí. A proporção, se não tivesse nenhum tipo de interação gênica, seria qual? 9 para 3 para 3 para 1. Só que quando eu cruzo esses 2 indivíduos aqui, ó, qual é a cor da pele desse carinha aqui? Vamos ver. Tem 2 alelos aditivos. Se tem 2 alelos aditivos, ele é mulato médio. Então, cruzando o mulato médio com o mulato médio, a proporção que eu encontrei, olha aqui, ó, ele já fez aqui. Fez os gametas desse aqui, né? Quando a gente vai fazer cruzamento de segunda lei, a gente faz os gametas primeiro, né? Isso. E bota no quadro de Punnett aqui, né? Ó, ele fez os gametas aqui e os outros gametas aqui, ó. E cruzou todos. A proporção que ele encontrou foi, vamos juntos aqui, 1 para 16 branco, 4 para 16 mulato claro, 6 para 16 mulato médio, 4 para 16 mulato escuro e 1 negro. Veja, cadê o 9 para 3 para 3 para 1 aqui, ó? Sumiu, tá? 1, 4, 6, 4, 1. Sumiu da proporção completamente. Por quê? Porque nós estamos tratando de herança quantitativa. Então, olha só. Quando eu faço esse cruzamento de 2 indivíduos heterozigotos em uma herança quantitativa, a gente diz que os fenótipos tendem a se distribuir em uma curva, que é da matemática aí, chamada de curva de Gauss. Eu vou ter, ó, 1 para 16 negro, 4 para 16 mulato escuro, 6 para 16 mulato médio, 4 para 16 mulato claro e 1 indivíduo branco. Nossa, essa minha curva de Gauss ficou horrível. Mas vocês entenderam, né? É para ser uma curvinha assim, beleza?
eles se distribuem assim. Logicamente, que o fenótipo, não sei se tão logicamente assim, mas é importante lembrar. Os fenótipos intermediários, eles tendem a ter um número maior, ó. Por que que eu tenho um número maior de fenótipo intermediário aqui, ó? Porque as possibilidades também são maiores aqui de recombinação com dois alelos dominantes. Beleza? Sempre cai do mesmo jeito. Aparece essa curvazinha de Gauss aqui, ó. Apareceu ela, herança quantitativa. A altura do mesmo jeito. Já vi questão também inventar, colocar isso com cor de olho, mas ele explicou tudo. Porque, na verdade, cor de olho, a gente, para dar aula, a gente fala em azão, azinho, preto e azul. Mas a herança quantitativa também. Você pode ver que tem castanho claro, tem castanho escuro, tem verde claro, tem verde escuro. Não é isso? Então é herança quantitativa também. Mas graças a Deus, gente, olha só, é uma herança quantitativazinha com apenas 2 genes, cada um com seus 2 alelos aí. Então a gente só tem 4 alelos aqui, beleza? Não é difícil, é tranquilo. Só que aí vem umas fórmulas. Aí quando vem fórmula em biologia, aí a gente assusta. Fala, meu Deus do céu, já tá enfiando matemática aqui. Só que é uma formulazinha tão bobinha, tão fácil, que é bem tranquilo. Olha só. Tem uma fórmula que a gente usa para saber o número de fenótipos possíveis em uma herança quantitativa. A fórmula é essa aqui, ó. Número de fenótipos vai ser igual a 2 vezes o número de pares de alelos envolvidos, ou seja, o número de genes, mais 1. Vamos aqui, ó. Por exemplo, cor de pele, que é um exemplo que a gente tá vendo aqui. Qual é o número de pares de alelos envolvidos em cor de pele? Vamos voltar aqui. Ó, número de pares de alelos envolvidos, 2. Ou número de genes, beleza? Par de alelo e genes, se tratando de um indivíduo 2N, é a mesma coisa. Então, ó, 2 genes envolvidos. Aí eu venho aqui, número de fenótipos vai ser igual a 2 vezes 2 mais 1. Então eu vou ter 5 fenótipos possíveis. Vamos ver se são 5 fenótipos possíveis em cor de pele. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, para achar o número de fenótipos, 2 vezes o número de genes, ou o número de par de alelos, mais 1. Beleza? Tomara que não caia, mas se cair, que você lembre. Digamos assim. Beleza? Tem uma outra coisinha, que eu confesso que isso até eu, quando eu comecei a estudar isso, eu me assustei também, porque quando começa a mexer com matemática, você fica pensando, meu Deus, o que é que a biologia quer mexer com isso? Pelo amor de Deus. Mas olha aqui. Triângulo de Pascal. Tem esse triângulozinho aqui na matemática, que é quando você pega, o povo da matemática vai ficar com raiva de mim falando desse jeito, né? Ó, você bota 1, aí bota mais um 1 aqui, aí você repete o 1 do início, soma esses dois e coloca aqui. Aí bota mais um 1. Bota 1 de novo, soma esse com esse, bota aqui. Esse com esse, bota aqui e coloca mais um 1. Vocês devem saber bem mais que eu disso aqui, com toda certeza, de fazer esse triângulo. Né? Você segue essa regra de colocar um no início e um no final e somar os dois de cima para colocar o próximo de baixo. Não é isso? E aí você faz esse triângulo aqui. Onde que ele entra aqui no nosso estudo de herança quantitativa? Olha só. A partir do cruzamento de 2 heterozigotos, podemos prever a proporção fenotípica, muito cuidado, porque é sempre proporção fenotípica, com base no triângulo de Pascal. Por exemplo, essa primeira linha do triângulo de Pascal aqui, ó, eu ignoro. Aí eu tenho a linha 1, que é no caso de eu ter apenas um alelo envolvido. Isso existe? Não existe. Tratando-se de humanos, todo mundo é 2N, beleza? 2 alelos, um alelo envolvido, então vai ser essa linha aqui. Lembrando que essa aqui a gente pula, não tem ela, é a linha 0. Um alelo envolvido seria essa proporção fenotípica. 2 alelos envolvidos, essa proporção fenotípica aqui. 3 alelos envolvidos, essa proporção fenotípica. 4 alelos envolvidos, seria essa proporção fenotípica aqui do triângulo de Pascal. Ou seja, se o vestibular chegar para você e falar que tem uma herança quantitativa com 8 alelos envolvidos, e ele já te pedisse a proporção fenotípica,
Uma forma de você saber é você construir o triângulo de Pascal e ir até a linha 8 e aí você vai achar a proporção fenotípica lá. Só você lembrar de como que constrói ele e lembrar de saltar essa primeira linha aqui. Beleza. Vamos ver quantos alelos envolvidos eu tenho na cor de pele, que foi o que a gente pegou como exemplo aqui para a gente tratar de herança quantitativa. Eu tenho, ó, alelo, tá, galera? Agora, número de alelos envolvidos. 1, 2, 3, 4. 4 alelos envolvidos. 2 genes, não é isso? 4 alelos envolvidos, então vai dar a minha quarta linha do triângulo de Pascal aqui, ó. Então a proporção fenotípica vai ser 1, 4, 6, 4, 1. Quando eu cruzo 2 heterozigotos. Vamos ver se essa proporção se fez verdade. Olha aqui, ó. Cruzando os 2 heterozigotos, um negro, 4 mulatos escuros, 6 mulatos médios, 4 mulatos claros e um indivíduo branco. Proporção 1, 4, 6, 4, 1. Então, beleza. Fechou aqui, ó. Bateu com a quarta linha do triângulo de Pascal. Então, se ele te der uma característica de herança quantitativa, se ele te dá o número de alelos envolvidos, você consegue ir na linha do triângulo de Pascal que te dá a proporção fenotípica diretamente, sem precisar você fazer o cruzamento todo. Imagina a trabalheira que iria dar. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem ir direto no meu Instagram aqui, ó, @RaulLimaBar. Lembrando que esse bar aqui é de Barbosa, né? Então, vocês podem ir lá na hora que vocês sentirem qualquer dúvida em relação à lista de exercícios e também em relação a outros temas da biologia que vocês estejam estudando e estejam com dificuldade, beleza? Respondo sempre que eu posso, da melhor forma possível. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.